que, dentro desse processo de discipulado e também de nos desligar de algumas coisas, nos arrepender, colocar diante da tua presença, Senhor, aquilo que nós estamos fazendo, que está desalinhado com a tua vontade, por isso cansamos e nós queremos declarar a nossa dependência do teu Espírito e a vontade de obedecer, Pai. Nós sabemos, Senhor, que quem cumpre princípio, olha promessas, e eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então vamos lá? Amados, hoje nós vamos entrar dentro de um tema que é muito polêmico e ao mesmo tempo libertador quando a gente entende e passa a caminhar, né, dentro desse propósito que o Senhor estabeleceu, e é algo muito interessante quando a gente vai entendendo, né, a essência disso, muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a questão do Shabat, do sábado, né? É bíblico, não é bíblico? Devo fazer, não devo fazer? Qual é o propósito disso, né? Então, quando nós vamos ver Êxodo capítulo 20, nós vamos ter ali os 10 mandamentos que o Senhor estabeleceu. E aí nós temos no hebraico é as Aseret Hadibrot, as 10 palavras. Ele é o resumo da vontade moral do Senhor revelada a Moisés no Monte Sinai. E aí eles são divididos ali, né, entre mandamentos que tratam da relação para com Deus. E depois você vai ter ali os outros que vai falar da relação com o próximo. Então, aí eu vou fazer a pergunta aqui. Por exemplo, uns falam, não, é o Antigo Testamento, não preciso mais levar em consideração nada disso. Então eu te faço a pergunta aqui. Ainda é necessário não ter outros deuses diante do Senhor? Então, o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Ainda é pecado não fazer imagem de escultura? Está falando, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, que nós estamos falando, significa, no caso ali, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará, mas no 7º é do Senhor. É dia de descanso e adoração. Quinto mandamento, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que prolongue os seus dias, se tudo te vá bem. Não matarás.
eu faço pergunta, ainda é necessário honrar pai e mãe? Você é abençoado quando honra pai e mãe, sim ou não? Não matarás? Eu posso sair matando? Não adulterarás? Então, eu posso ser infiel nos meus relacionamentos? Posso ter infidelidade dentro do casamento? Não furtarás? Posso sair roubando as pessoas aí? Furtando? Não dará falso testemunho contra o seu próximo? Posso falar mentira contra o próximo, a fim de acusar ele? Não cobiçarás qualquer coisa que pertence ao outro? Posso ficar cobiçando a casa, a esposa, os bens? Por que que o bendito do sábado o povo entra em contradição e não alinha? Então nós vamos entender se isso aqui foi quebrado ou não. Vamos lá. Ah, o sábado, desde a criação, foi abençoado, santificado e separado por Deus como um dia de descanso, comunhão e lembrança da obra divina. Quando nós vamos lá para Daniel capítulo 7, se eu não me engano, acho que verso 25, vou conferir. Daniel 7, 25. Fala, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Então fala sobre esse processo aonde os tempos e a lei seriam mudados. Então haveria uma distorção dentro do significado de tudo isso. E aí nós vamos ver isso se cumprindo na em 321, 320, 321, quando Constantino ele institui o dia do sol, que é domingo. Vamos lá, o povo judeu, o povo cristão, eles celebravam juntos, tanto os judeus quanto não judeus. E agora, o que que eles faziam? Eles guardavam o sábado, eles celebravam as festas de Deus, eles estavam em comunhão sempre, mas algo aconteceu ao longo da história que tudo isso mudou. É da vontade de Deus? Foi da vontade de Deus que isso mudasse? Ele recebeu assim uma revelação de Deus para que mudasse? Não. Mas ele era alguém que adorava o sol, e aí ele assimilou né, ele disse que se tornou cristão, vamos dizer assim, mas acabou trazendo os costumes e a idolatria para dentro da igreja. Vamos lá, irmãos. O povo estava sofrendo perseguição, muitos estavam sendo mortos por causa da sua fé, estava tendo muita pressão. Então, você vê, né, havia até uma avenida, e essa avenida ela era sempre iluminada com fogo. Agora, dentro nessa avenida, sabe o que que era? O que iluminava era corpos de cristão pegando fogo. Tem noção? Então, havia uma perseguição violenta e tudo isso trazia medo, desespero, para tentar intimidar o povo para que eles deixem a fé. E aí,
Constantino se converteu e ele falou, não, vamos parar com isso. Então, assim, parecia que era uma bênção, né? Até certo ponto foi, porém, teve aí uma mistura, né? Teve uma mistura. E aí, em 321, Constantino mudou tudo. Então, ele foi lá, colocou, instituiu, não, agora não vai ser sábado, agora vai ser domingo. Aí os concílios e os papas, né, eles consolidam a questão do domingo como o dia da guarda e eles puniam com quem celebrava no sábado. Então, e ficou hoje. Então, hoje você vai ver, até as missas são no domingo, muitos cultos são no domingo, e aí quebraram-se os costumes das festas e do sábado. Era da vontade de Deus? Então, entendeu o sentido da palavra Shabat? Shabat vem da raiz hebraica shab, que significa cessar ou descansar. Ela está ligada ao número 7, Sheva. Então, sempre quando tem a palavra 7, vai falar de uma completude, de um ciclo que completou. Então, você vai ver 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, 7, o 7 como um sinal de plenitude e perfeição. Então, o oposto de Shabat, sabe qual é o oposto de Shabat? É a palavra Shabar. Sabe quando você pega a palavra lá e coloca lá antônimo ou o contrário dessa palavra? Sabe qual que é o contrário da palavra Shabat? Comprar, adquirir. Então, reforçando essa questão, né, do descanso ao invés de trabalho. Agora, queridos, o que faz? Agora eu vou falar algumas razões bíblicas por que é importante celebrar a questão do Shabat. Primeiro, que é um dia abençoado por Deus. Né? Todos são, mas esse dia foi santificado. Ou seja, o que é santificar? É tirar ele do uso comum. Entendeu? Ele é diferente dos outros dias. Mas, pastor, eu vou ter que fazer igual os adventistas? Não, já explico. Farinha nós explicamos. Então, ele é um dia abençoado de Deus. Depois, é um dia santificado, separado para refletir a santidade de Deus. Então, nesse dia, eu vou separar ele para fazer o bem. Já explico também. Dia de descanso, então, restaura o corpo, a alma e o espírito. Inclusive, amados, há um estudo, depois eu quero até pegar, que fala sobre essa expressão, que a força da ação dos astros sobre a Terra no dia de sábado cessam. Por exemplo, alguns falam sobre essa expressão, né, do crescimento das unhas e cabelos de uma forma diferente em algumas luas, em algumas coisas, né? Principalmente o povo antigo tem essas tradições, essas coisas. No sábado entenderam, né, discerniram que é como se essa ação ela parasse de acontecer. E a gente sabe, irmãos, que existe uma influência sobre a Terra. Então, nesse dia, ele cessa. Então, há um portal, vamos dizer assim, há um memorial, algo diferente nesse dia. Então, Yeshua, o Senhor Jesus, é o Senhor do Shabat. Então, ele guardava e ensinava o verdadeiro sentido. Então, as pessoas estavam trazendo muito peso para esse dia.
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí Jesus falou, não, gente, peraí, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, aquilo já estava uma religião e um aprisionamento. Então, muitas vezes, hoje, muita gente vai para o lado do legalismo e entra na onda daquele negócio. Não pode acender fogo, não pode, não pode nem pegar elevador, porque... Não, também não é assim, não, não acredito assim, né? Então, memorial da criação, lembra que Deus é o Criador e fala da criação futura, da redenção futura. É um mandamento divino, tá nos 10 mandamentos. Então ele tem um peso espiritual e tem um peso moral. O dia da família, todos descansando e reunindo. No caso aqui é um pacto com Israel, um selo de santificação. Dia de festa e de alegria. Então não é um dia para ficar triste, mas é um dia para você sair, viajar, curtir com a tua família, ter um tempo. Jesus guardava, ensinava, lia a Torá nas sinagogas. Os apóstolos também guardavam. Mostra que tanto os judeus quanto gentios reunidos no sábado. Você vai ver Atos capítulo 13, Atos capítulo 18, que vai falar sobre isso. E é um ato profético que aponta para o descanso milenar, o reino futuro de Cristo. Então, não é legalismo, tá? Mas é uma revelação, é um ato de fé, de amor, de profecia, né, que anuncia essa redenção passada, presente e futura. Nós somos enxertados em Israel, né, isso que diz a palavra, e nós podemos participar dessa bênção e restaurar esse valor espiritual, mas não por imposição, não por peso, sabe? Sabe aquele dia diferente? Irmãos, tem algo diferente. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha descanso. Chegou um tempo que eu comecei a ficar mal, comecei a engordar muito, comecei a ter problemas de pressão. O médico falou: olha, você muda seu estilo de vida, tá ali na sexta-feira à tarde, você põe um foninho, vai pro parque, vai caminhar, vai cuidar da sua saúde. Senão a coisa, eu fiz todo aquele eletro. Eu comecei a passar mal um dia, então estava dormindo muito mal, comendo muito mal, trabalhando assim, loucamente, e meu dinheiro não rendia. Não rendia. Era impressionante. Quanto isso acontecia. Até que eu entendi, né? A pessoa me ensinou sobre esse princípio. A princípio eu não consegui fazer nada na hora, né? Mas eu fui orando ao Senhor e me posicionando. Então, durante o tempo eu não consegui fazer, mas depois eu me organizei. Então, eu falei com os meus patrões a respeito disso, né? No caso, eu já retornei para essa empresa que eu trabalho hoje, já com essa condição, olha, eu quero o dia, o dia de sábado, porque e eu quero também, no caso ali, férias, né? Mesmo prestando serviço como alguém PJ ali, né, com essas características aí. Mas, enfim, hoje eu consigo, né? Eu fiz essa negociação e aí a gente tem esse dia. É um dia que geralmente descanso mais a família, eu vou estar fazendo alguma coisa, é o dia que eu gosto de estudar, né? Colocar as coisas em ordem, no sentido de, né, de descansar mesmo,
fazer uma resolução, uma reflexão acerca da semana que passou. Então, irmãos, é bênção. Tem algo diferente nesse dia. E eu recomendo fortemente, né? Então, não sei, irmãos, tem pessoas que fazem aqueles ritos, eu pego a essência da coisa, não sou muito chegado a essa questão, não. Então, tem gente que vai lá, acende a vela no Shabat, faz todo aquele ritual como um judeu. Não sei, eu não tenho. É benção esse povo escolhido por Deus para que o Messias viesse através da linhagem judaica. Nós aprendemos muito, irmãos, eu aprendo muito com rabinos. Quando nós saímos um pouco dessa mentalidade grega, a gente aprende muita coisa, sabe? Então nós temos que entender também. Mas e quando chega a tradição humana, tem muita coisa que mistura, né? Aí vira confusão. Então eu prefiro pegar a essência da coisa e fazer, né? Mas é benção. Vamos então orar, irmãos? Pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes que nós saímos dessa característica, né, de descansar. O que fazer no sábado? O que você faz no domingo? Simples assim, sem complicar a coisa. Sem complicar a coisa. É só isso. Entendeu? Entendeste? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, nós queremos clamar, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pelas tuas virtudes, meu Pai. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. E queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, porque muitas vezes nós não entramos no descanso do Senhor e acabamos nos cansando, ficando doentes, passando muitas vezes desapercebidos, sem entrar nos tempos do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, e quero lhe pedir, vem sobre as nossas vidas, Pai. Nos limpa, Senhor, de todo cansaço, de toda expressão, Pai, do fato de muitas vezes nós não conseguimos descansar. E às vezes, não só numa questão do trabalho, mas descansar a alma. Estar com a alma sempre aflita, sempre preocupada, sempre angustiada. Nós queremos ser livres, Senhor, de todo peso espiritual. Senhor, nós sabemos que esse é um tempo onde um ciclo se encerra e outro ciclo começa, o ciclo da semana. E, Senhor, nos perdoa, por muitas vezes vivemos em loop, ao invés de viver algo novo, nós estamos vivendo algo de novo, repetindo ciclos, simplesmente pela ignorância, Pai. Não queremos ser assim. Nos ajuda, Senhor, a entender melhor esse princípio na prática e andarmos em obediência, de termos um tempo de desfrute, de termos um tempo onde a unção do Senhor se manifesta poderosamente, em nome de Jesus. O Senhor nos perdoa por assimilar a cultura dominante,
desde Constantino, que proibiu e perseguiu quem celebrava os tempos e os ciclos do Senhor. Mas nós queremos resgatar essa verdade e queremos viver o seu propósito e esse tempo da eternidade. Em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir.